Olá, minhas amigas e meus amigos, Deus abençoe você, obrigado pela essa parceria. Vamos para a parte 8, a Ordo Salutis e a aplicação da redenção. Vamos lá? Chamado. Logicamente, a aplicação da obra redentora de Cristo começa com o chamado. Isso é primeiramente apresentado através do chamado do Evangelho, que é a oferta da salvação em Cristo às pessoas juntamente com um convite para que aceitem a Cristo em arrependimento e fé, a fim de que possam receber o perdão dos pecados e a vida eterna. O chamado do Evangelho é um chamado geral ou universal, pois ele é feito de forma igual para todo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependa. Atos capítulo 17, 30, Mateus 22, do 1 ao 14. É também um chamado genuíno, seriamente chamado e oferecido por Deus, claro. Jesus chora e geme de forma sincera pela obstinada rejeição de Jerusalém e pela recusa da mensagem dele. Mateus 23, verso 37. Que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3, 9, para que possam receber o descanso. Mateus 11, 28, João 1, versos 11 e 12, Apocalipse 3, verso 20. Isso, porém, levanta a pergunta espinhosa, por que alguns creem e outros não? Eis aqui um obstáculo, Hamlet diria. Os sistemas sinergísticos ensinam que os indivíduos são inerentemente capazes de produzir uma fé inicial. Uma visão tanto católico-romana, a qual Deus necessariamente responde em graça, ou que Deus providencia a todas as pessoas uma graça capacitadora ou preveniente. Essa aí já é a visão arminiana wesleyana, que supera os efeitos da queda. Dotados com essa graça preveniente, alguns escolhem responder em fé. E outros, em outras palavras, a graça preveniente é uma graça suficiente que somente se torna eficiente quando o pecador coopera com ela. Poderíamos dizer que a graça preveniente, na verdade, não é nada mais que a democratização da graça salvadora. Tanto no sistema católico romano como no sistema arminiano, o poder para crer ou para não crer está baseado, no final de contas, no indivíduo. O monergismo vê na eleição que Deus faz de alguns como a explicação do porquê alguns creem e outros não. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Na nossa condição humana caída, não temos vontade, nem somos capazes de aceitar o Evangelho, pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, 18, Romanos 3, Efésios 2, 1 ao 5. Deus, portanto, deve trabalhar eficazmente em nós, fazendo-nos querer crer. Os monergistas, portanto, distinguem entre um chamado do Evangelho e um chamado eficaz. No chamado eficaz, o Espírito opera através da palavra para confirmar, atestar e tornar manifesta a eleição de Deus. Para o monergista, dizer que o chamado de Deus é eficaz, condicionalmente ao exercício da fé do homem, é igualmente a dizer que este é um chamado intrinsecamente ineficaz. Além disso, na Escritura, o chamado de Deus é eficaz sobre o eleito. Ao que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,44. Este é um chamado eficaz para a salvação, qual nos leva a uma condição de comunhão com Cristo. 1 Coríntios 1, 9. O ensino de um chamado eficaz certamente não fica sem oposição. Primeiro, se o chamado de Deus para os eleitos é eficaz e irresistível, de modo que todos os que são chamados realmente cheguem até ele, por que se preocupar com a pregação que fazemos do Evangelho? Esta é uma objeção comum, mas a Bíblia nos lembra que Deus ordena tanto os meios como os fins.
Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, ordenou que a mensagem do Evangelho, pregada por vozes humanas e acompanhada pelo Espírito, deve ser o instrumento da graça redentora. É a tese de Romanos 10. Segundo alguns perguntam, o ensino do chamado eficaz não sugere que Deus se relaciona conosco de uma forma impessoal? Se Deus é a causa de nossa salvação, ou a nossa fé é meramente o subproduto ou efeito disso, em que sentido isso é relacional? A teologia do processo e o teísmo aberto, todos levantam essa acusação contra o chamado eficaz. O amor, eles argumentam, não opera por meios ou por meros princípios de causa e efeito, como uma questão de Deus unilateralmente mudar a inclinação da vontade do homem. O amor precisa ser mútuo, recíproco e não coercitivo. Deus precisa conseguir o interesse dessas pessoas não com o poder de causa, mas com o poder de amor da persuasão. Embora alguns no teísmo clássico tenham sido arrastados para um conceito do Deus impessoal aristotélico de primeiro motor, os evangélicos protestantes têm se mantido afastados disso, graças a Deus. Deus pode inclinar e determinar a nossa vontade, mas nunca de uma forma que seja incongruente com a natureza humana. Deus pode, e de fato os atrai, pela poderosa influência da sua graça sobre eles, em direção a Ele mesmo e ao seu Filho. E isso se faz sem forçar a vontade desses homens. Ele docentemente os motiva pela sua graça, para que eles cheguem a Cristo e às suas ordenanças. Ele os persuade poderosamente. O teólogo Kevin von Holzer, de forma muito útil, lembra-nos que o chamado eficaz de Deus se constitui tanto de energia quanto de informação. Não é um mero ato casual, mas um ato comunicativo. No chamado eficaz, Deus se comunica conosco através de Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne. O chamado eficaz é um ato de fala e é, portanto, profundamente pessoal. Terceiro, alguns argumentam que o chamado eficaz contraria a liberdade humana. Ele é um manipulador e coercitivo. O teísta aberto John Sanders chega a ponto de chamá-lo de um estupro divino, pois Deus força sua vontade sobre um eleito. Contudo, não há nenhum relato bíblico de que alguém sendo forçado a aceitar o evangelho contra a sua própria vontade. Ninguém é trazido para o reino espermeando e gritando. Não há nada de violento quando os ouvidos dos surdos são miraculosamente abertos para que possa ouvir a doce voz do Salvador o chamando pelo seu nome. Para usar outra metáfora bíblica, Deus graciosamente faz com que os cegos vejam. Este seria o ato malicioso e violento. O fato é que aquele que é iluminado é tanto passivo quanto ativo. Tendo sido criado para entender, um indivíduo entende e amavelmente abraça a verdade. E se abraçar é dificilmente compatível com a noção de estupro divino. Em suma, a aplicação da salvação é e permanece sendo uma obra do Espírito e, portanto, nunca é coercitiva ou violenta, mas sempre espiritual, amável e gentil, tentando humanos não como blocos de madeira, mas como seres racionais, iluminando, persuadindo, atraindo e inclinando esses homens. Regeneração. Ao passo que o chamado particularmente, o chamado eficaz, é uma figura da atividade de recriação de Deus, a regeneração é uma figura de renovação. De muitas formas, elas são metáforas diferentes da mesma obra de unir homens e mulheres que estão mortos para entrar em um relacionamento vivo com Cristo. A regeneração vai em direção à nossa necessidade de nascermos de novo, de sermos renovados, restaurados, pois somente tendo nascido de novo, podemos ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Não é algo opcional, é na verdade a necessidade de todos nós e importa-nos nascer de novo. João 3, 7. Esse nascimento não é físico, mas um renascimento espiritual profetizado no Antigo Testamento, o qual renova o homem interior diante da lei de Deus. Ezequiel 36. Assim como nós
Somos passivos em nosso nascimento físico, também somos em nosso nascimento espiritual. Em outras palavras, regeneração é uma obra de Deus somente. João diz que os filhos de Deus são apenas que não nasceram do sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Lá em João 1, verso 13. Semelhantemente, Pedro escreve: segundo a muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,13. Na regeneração, Deus substitui nossos corações de pedra por corações de carne, para que nós, que estávamos espiritualmente mortos, nos tornemos espiritualmente vivos. É óbvio, portanto, que a regeneração tem que preceder a conversão. No Sínodo de Dort, os antigos protestantes belamente sumarizam a radical, instantânea e sobrenatural obra regeneradora de Deus. Quando Deus executa sua boa vontade nos eleitos ou opera neles a verdadeira conversão, eles não somente providencia que o Evangelho seja proclamado a eles e que suas mentes sejam poderosamente iluminadas pelo Espírito Santo, que eles possam entender corretamente e julgar as coisas do Espírito de Deus, mas eles também, pela eficácia do mesmo Espírito regenerador, penetra nas mais profundas entranhas do homem, abre seu coração fechado, amolece o seu coração duro, circuncida seu coração incircunciso, inspira novas qualidades em sua vontade, traz vida àquilo que estava morto, e essa regeneração é uma nova criação que Deus, sem nós, isto é, sem a nossa cooperação, operou em nós. Isto de forma alguma fica no poder do homem regenerado ou não regenerado, convertido ou não convertido. Isto, contudo, é uma operação manifestadamente sobrenatural e, ao mesmo tempo, a operação mais poderosa, mais doce, maravilhosa, íntima e infalível em seu poder, para que todos aqueles cujo coração Deus operou de forma admirável, seja infalível e eficazmente regenerados e, de fato, creiam. Conversão. O resultado da obra regeneradora de Deus é o crer, uma abreviação da conversão, em que o pecador se arrepende do que fez de errado e se volta para Cristo em fé. Sem a regeneração, a conversão seria impossível. A conversão de Lídia fornece um exemplo que funciona como protótipo. O Senhor lhe abriu o coração, regeneração, o resultado sendo que ela creu no Evangelho, a conversão, e foi então batizada. Atos capítulo 1. Atos capítulo 16, verso 14. Embora a conversão seja distinta de regeneração, essa distinção não é tanto cronológica como lógica. Na Escritura não há uma categoria para alguém que tenha sido regenerado pelo Espírito, mas que ainda assim só seja convertido em algum tempo no futuro. As duas ocorrem eficazmente no mesmo tempo. Contudo, a obra de Deus procede logicamente à nossa resposta a Ele, em arrependimento e fé. A relação entre regeneração e, digamos, fé é como a relação entre ligar o interruptor e encher a sala de luz. Duas ações que são simultâneas. John Gill resumiu isso bem assim: a regeneração é um ato exclusivo de Deus. A conversão consiste no ato, tanto no ato de Deus sobre os homens, convertendo-os a Ele, e de atos feitos por homens sobre a influência da graça transformadoras. Eles mudam sendo mudados. A regeneração é um movimento de Deus em direção e sobre o coração de um pecador. Conversão é o movimento de um pecador em direção a Deus. Na regeneração, os homens são completamente passivos, mas através dela, eles se tornam ativos.
Implicações? Primeiro, temos que manter a palavra como ponto focal do nosso ministério. Ela é um meio divinamente determinado de salvação. É através da proclamação de sua palavra. Não pelo tamanho de nossos prédios ou orçamentos que o Espírito se torna ativos. Juntos a palavra e o Espírito se unem em uma obra eficaz de salvação. Separada a palavra, a obra do Espírito, é iniciar a jornada sem rumo em direção ao exclusivismo e à ortodoxia morta. Segundo, nós temos que ser confiantes em nossa segurança de salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. Filipenses, capítulo 2, verso 13. O que é mais confortante? Confiar nossa salvação somente no poder da nossa escolha. Decisão e fidelidade ao confiar essa salvação na obra sacrificial de Cristo, graciosamente aplicada em nós pelo Espírito. O sistema sinergístico fazem tudo se tornar vacilante, incerto, mesmo a vitória do bem, o triunfo do reino de Deus, porque eles penduram tudo na inalcançável arbitrariedade dos humanos, levantando-se pelos direitos da humanidade. Eles atropelam os direitos de Deus e pelos humanos esse Deus termina como nenhum direito, exceto o de ser inconstante. Finalmente, nós temos que fazer apelos pessoais. Nós somos os mensageiros da salvação que foram ordenadas por Deus. Em nossos apelos, sempre deve haver os 3 componentes necessários de apresentação, convite à promessa. Nós temos que ser claros em nossa apresentação. Deus, homem, Cristo. Nós temos que clamar ousadamente por uma resposta pessoal e nós temos que honestamente manter a promessa de vida eterna. Na promessa, temos que sempre lembrar que a base para a nossa vida eterna é encontrada na obra de Cristo, não em nossa decisão ou oração. Nossa confiança que a sua obra foi aplicada a nós é evidência de fruto espiritual em nossas vidas. João, capítulo 15, verso 8. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao verso 6. Tá gostando? Te espero na parte 9 dos vídeos da Ordo Salutis. Obrigado.